Então nesse vídeo eu vou te responder aqui o que eu respondi para ele e vou te dizer por que eu não faço day trade. Are you listening? Fala, eu sou o Guilherme do Arte da Fortuna e o negócio é o seguinte, recentemente um amigo meu me fez umas perguntas que, na verdade, muitas outras pessoas já tinham me feito antes. E como eu percebi que isso tem sido cada vez mais frequente, esse mesmo tipo de dúvida, eu resolvi responder isso aqui no canal. E basicamente o que ele me mandou foi o seguinte, ele mandou pelo WhatsApp, ele escreveu o seguinte: me tira uma dúvida com relação ao mercado de ações, em especial day trader. Eu estava lendo alguns artigos na internet para saber o poder de escala desse mercado de day trade, como um bom investimento, quanto uma única pessoa consegue investir por dia sem perder o controle e ser eficiente, e qual o percentual de retorno médio diário. Exemplo, estou investindo 40 mil por dia e consigo 15% de retorno, o que equivale a 6 mil por dia sem tirar os custos de operação. Foi um exemplo que ele deu. É claro que depende muito, é um mercado variável, pode ganhar bastante, pode ganhar menos e pode perder também. Mas eu queria ter uma ideia do potencial de escala disso. Então nesse vídeo eu vou te responder aqui o que eu respondi para ele e vou te dizer por que eu não faço day trade. Em primeiro lugar é o seguinte, ele me perguntou basicamente qual é a rentabilidade média que se ganha e isso não tem resposta, tá? Não tem como dizer qual é a rentabilidade média que vai ganhar, porque isso depende muito do mercado que está operando, depende da capacidade do trader de fazer as operações, de ser um bom trader, digamos assim, depende da estratégia que está se usando, então depende de 1 milhão de fatores, depende do dia, depende do sol, depende do humor do mercado, depende de 1 milhão de fatores. Então é impossível dizer que você vai ganhar X% por dia. Isso, como o nome já diz, é renda variável, tá? Então já fui trader, já fui day trader profissional, eu operei numa prop trader canadense, operei nas bolsas de Nova York, na NYSE, na New York Stock Exchange e na Nasdaq, só fazendo day trade. E fiz day trade também aqui no Brasil, índice futuro, dólar e também em ações, tá? Na verdade, eu comecei a investir com 18 anos fazendo day trade com opções no mercado. E quebrei a cara bonito até entender de verdade como esse mercado funciona. Se fodeu. E o que eu expliquei para ele é o seguinte, cara, não se meta a fazer day trade se você não encarar isso como um profissional, se você não se preocupar em se tornar um profissional. Porque na minha experiência no mercado financeiro, eu vi muito dentista, por exemplo, que fazia um trade entre um paciente e outro. E, cara, eu garanto que esse cara vai perder dinheiro. Eu, Guilherme, garanto que ele vai perder dinheiro, é certo, é garantido. É só questão de tempo. Pode ser que ele ganhe num trade ou outro e fique empolgado, mas no longo prazo, no médio e longo prazo, ele vai perder dinheiro. Porque muitas vezes as pessoas têm a imagem do trader, do day trader, como um cara que fica com o laptop na praia operando, né? E essa não é a verdade. Quando eu era day trader, cara, eu mal saía para almoçar. Na maioria dos dias eu não conseguia sair para almoçar. Eu almoçava na mesa de operações, então eu pedia comida, a comida chegava e eu comia na mesa porque eu não podia desgrudar o olho do mercado. Então um day trader tem que ficar com o olho no mercado o tempo inteiro porque 1 segundo pode fazer muita diferença, tá? Então se você não encarar isso de forma profissional, cara, não se meta a fazer day trade. Então se você tem qualquer outra profissão, cara, se você é médico, dentista, advogado, engenheiro, qualquer outra coisa que te tome o seu tempo todo, o seu dia inteiro de trabalho, é muito complicado você ser um day trader, porque você não vai conseguir acompanhar o mercado, você não vai conseguir prestar atenção. Então o que eu vejo muito acontecer ultimamente são várias empresas de trading, ou até corretores de Forex e tal, vendendo a ideia em anúncios e artigos, etc., vendendo a ideia de que é muito fácil ser trader. É muito simples, você vai ficar trilhardário sendo trader. E cara, é possível sim você ganhar muito dinheiro sendo trader, mas não é fácil, tá? Se tem uma coisa que não é fácil. Então no mercado financeiro tem uma expressão que é o cemitério de malandro. Então a gente diz que, por exemplo, day trading é cemitério de malandro. Por quê? Porque o cara, ele viu alguma coisa sobre trading pela primeira vez, ele achou que descobriu a pólvora, que vai ficar milionário com aquilo, e ele entra e só toma na cabeça no mercado. E foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu tinha 18 anos, eu ouvi falar sobre day trading e tal, comecei a operar,
até eu entender realmente como funciona esse mercado. Então, para você ser um trader de sucesso, ou um day trader de sucesso, em primeiro lugar você precisa ter muito conhecimento, tá? Muito conhecimento sobre as técnicas, sobre as estratégias que você vai utilizar, o que você pode vir a utilizar. E mais do que isso, cara, você precisa ter muita inteligência emocional, porque eu diria que 80% do sucesso de um trader é o emocional e 20% só que são técnicas e estratégias, beleza? Se o cara não é tão bom assim em técnica, mas ele tem um emocional muito bem controlado, ele pode ter sucesso como trader. Se o cara é muito bom em técnica e não tem o emocional muito bem controlado, não tem inteligência emocional, cara, ele vai se ferrar como trader. E eu digo sempre que o trading, ele se assemelha ao poker, tá? E eu não estou dizendo que o trader é um jogo, não é bem isso, porque poker não é um jogo de azar, poker é um jogo de estratégia. Então se você já jogou poker, você sabe do que estou falando. Então existem jogadores profissionais de poker e os profissionais, eles conhecem muito bem a técnica, as probabilidades todas, só que no longo prazo ele só vai ganhar dinheiro se ele conseguir controlar o emocional para não dar tilt, né, como se fala, para não tomar decisões no jogo baseadas no emocional, né, para ele realmente, se ele no longo prazo só tomar decisões baseadas nas probabilidades, ele vai ganhar, né? Só que ele só consegue fazer isso se ele tiver inteligência emocional. E no trading é a mesma coisa. Então por que eu não faço day trade? Por que eu parei com essa estratégia? Em primeiro lugar, porque eu não tenho mais tempo, eu não tenho como ficar o dia inteiro no horário de mercado acompanhando a bolsa, tá? Eu não tenho como fazer isso. Em segundo lugar, porque os custos de transação, eles aumentam muito no day trade. Então o imposto que numa operação de swing trade é de 15% sobre o lucro, no day trade é de 20% sobre o lucro. E como o giro da sua carteira é muito maior do que em qualquer outra estratégia, porque você faz várias operações por dia, o volume de corretagem que você paga é muito alto. Então isso também pode acabar te prejudicando. É óbvio que você pode fazer uma operação muito boa e ganhar dinheiro com isso, ter um lucro líquido, mas o custo de corretagem é mais um fator que vai contra você. Porque o volume de corretagem que um day trader paga normalmente vai ser muito maior do que um outro cara que faz uma operação de swing trade ou de value invest, uma operação de mais longo prazo. Então, na verdade, não só no mercado de ações, você deve tomar cuidado com essa questão que é o giro da sua carteira. Quanto mais você gira a sua carteira, se você tem fundo de investimento, por exemplo, e toda hora você quer resgatar de um fundo para aplicar no outro, você vai estar pagando taxas o tempo inteiro. No caso, vai ser o imposto de renda, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas beleza, Guilherme, cara, não importa, eu quero ser day trader, eu quero fazer isso da minha vida. Então tá, primeira coisa que você tem que enfiar na sua cabeça é que você tem que tratar isso de forma profissional. Você quer ser day trader, você tem que ser um profissional nisso, beleza? Então, em primeiro lugar, você precisa ter uma reserva de emergência. Eu diria, na minha opinião, que você tem que ter 24 meses de custo de vida numa reserva de emergência. Cara, se você tem um custo de vida de R$5.000, você vai precisar ter 24 vezes 5, dá R$120 mil em aplicações sem risco, beleza? Ou de baixíssimo risco e alta liquidez. Para quê? Para que com isso você saiba que você tem 2 anos de custo de vida pago. E isso ajuda no seu emocional, porque por mais que você perca dinheiro na bolsa com trading, você sabe que suas contas estão pagas por 2 anos e isso vai te dar mais tranquilidade para fazer as operações com inteligência emocional. Né? Isso não vai te deixar nervoso porque você perdeu dinheiro ali da conta do mês, beleza? Então esse valor da reserva de emergência é fora o dinheiro de trade. Então você tem que ter esse dinheiro da reserva de emergência e além disso você tem que ter lá o outro dinheiro que é para você fazer as operações day trade. A outra coisa que você vai ter que fazer é ter bastante conhecimento sobre o mercado financeiro. Então você vai ter que aprender análise fundamentalista, você vai ter que aprender análise técnica, indicadores, candlestick, análise de book, mercado de opções. Você vai ter que aprender um monte de coisa sobre o mercado financeiro para ser um bom trader. Mas como eu disse, o conhecimento técnico, na minha opinião, é só 20% do sucesso. 80% é conhecimento emocional e controle de risco. Então você vai ter que aprender sobre controle de risco, você vai ter que, de alguma forma, desenvolver a sua inteligência emocional para você ter sangue frio ali na hora de tomar uma decisão no mercado, tá? Durante as operações. Então, dessa forma, tudo bem, você pode ser
um day trader. Mas fora isso, cara, se você não puder se dedicar full time a essa atividade, eu não te recomendo ser um day trader, tá? Porque não é nada simples você fazer isso de vez em quando, beleza? Então existem formas de você investir no mercado de ações com tranquilidade e a gente está no momento em que as expectativas para a bolsa são muito positivas. Para você aprender mais sobre esse assunto, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição uma masterclass do meu amigo André Fogaça, lá do Guinvest, sobre Ibovespa a 500 mil pontos. Então vai lá, clica no primeiro link e assiste essa aula onde o André explica por que ele acredita que o Ibovespa pode subir muito nos próximos meses, nos próximos anos. E se você não quer perder essa oportunidade única de mercado, vai lá, clica no primeiro link e agenda o horário para você assistir essa aula, fechado? Então se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal, beleza? E depois assiste esses vídeos aqui que eu estou te recomendando também. Valeu!